Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João e junto com a Giovana eu vou apresentar para vocês um pouco sobre cromatografia. Então vamos lá. A cromatografia ela é, na verdade, uma técnica de análise que conseguimos separar duas ou mais substâncias químicas de uma mistura. E aí nessa divisão a gente vai ter uma fase estacionária, que é dividida, que é basicamente a superfície de fixação, e uma fase móvel, que seria o solvente com a mistura. A primeira utilização dessa técnica foi em 1906, que um botânico russo chamado Mikhail Tsvetanov, essa foto aí em cima no meio, ele separou porções coloridas de um vegetal, utilizando éter de petróleo como fase móvel, e uma coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio como uma fase estacionária. E aí ele colocou o nome dessa técnica como a cromatografia, cromato de cor e grafia de escrita. Essa técnica ela foi mais explorada na década de 30, novos estudos foram feitos e a técnica se aperfeiçoou bastante, até que hoje em dia a gente tem a cromatografia sendo usada em vários ramos diferentes, como promoção de vacina, a própria vacina do Covid-19 tem processos de cromatografia na purificação dela, e outros biofármacos também são produzidos a partir da cromatografia. Então é uma técnica que até hoje ela está presente aí no nosso dia a dia. A cromatografia ela pode se dividir em diversos grupos diferentes, não existe apenas um tipo de cromatografia, e ela pode se dividir em dois grandes grupos, a cromatografia planar e a cromatografia em coluna. A planar seria uma cromatografia em um plano só, e a coluna em uma coluna cromatográfica, basicamente. A cromatografia planar também se divide em centrifugação, papel e camada delgada. A gente vai focar hoje mais na camada delgada, para explicar seus passos, como ela funciona e as técnicas desenvolvidas. E a coluna pode se dividir em gasosa, líquida e supercrítica. E a gente vai focar hoje na cromatografia líquida, em coluna líquida, para também dar uma especificação maior, explicar mais sobre essa técnica. E as aplicações dessas técnicas são variadas, podem ser tanto para processos de purificação, para processos de quantificação, qualificação. Então, ela é uma técnica um pouco mais rebuscada, mas um pouco abrangente, bem mais abrangente que algumas outras técnicas, que ela tem várias formas de serem realizadas, então tem várias aplicações diferentes em vários ramos diferentes. Olá, eu sou a Giovana. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cromatografia de camada delgada. Como já foi dito pelo João, ela é um tipo de cromatografia planar. A capilaridade e a polaridade influenciam na sua corrida. A capilaridade é a sua força motriz e depende da afinidade da substância na placa para saber se ela ficará retida, e se não tiver afinidade, ela não vai ficar retida na placa e sim atravessar mais facilmente. Ela é usada para análise e identificação de substâncias. É necessário revelação no fim do processo. É fácil, rápido e barato. Então, falando agora sobre o cálculo, que não poderia faltar, existe um cálculo que é feito nessa cromatografia de camada delgada, que serve para identificar a substância que está sendo analisada, a substância que estamos lidando. E esse cálculo ele é comparado com valores que já conhecemos na literatura ou que já é observado em controles aplicados. E ele se refere a uma divisão entre a distância da amostra pela distância do solvente. E com isso temos o fator de retenção. Então, só para resumir essa cromatografia, eu vou falar agora sobre as suas etapas. Primeiramente, temos a preparação da placa e a aplicação da amostra nela. Sendo importante lembrar que essa placa tem que ser de sílica, celulose, poliamida ou entre outros tipos de compostos. E sendo assim, iremos adicionar a amostra nessa placa. E em um ponto específico na parte inferior. E por quê? Do outro lado, vamos acrescentar. Pode-se acrescentar um controle contendo alguns tipos de substâncias conhecidas para que depois venhamos comparar esses resultados. Bom, depois dessa preparação da placa, vamos adicionar. Vai ocorrer a adição por capilar. E assim vamos guardar na cuba, chamada cuba cromatográfica.
e aguardar o solvente chegar ao topo. Vale lembrar que o solvente não pode entrar em contato com o local de aplicação, né? E esse solvente ele serve porque ele leva com eles as nossas substâncias escolhidas. Por isso que é importante ter cuidado na hora dessa escolha do solvente, porque é ele que vai carregar a amostra. Então, terá uma competição entre o solvente e a amostra para adsorção na placa. Lembrando que essa técnica é uma técnica de adsorção. E assim deixamos na cuba até que esse solvente alcance o topo da placa. Lembrando que ele não pode ultrapassar a placa. E assim retiramos da cuba. Então, depois que o solvente alcança o topo da placa, né? Vamos para uma outra etapa, que é marcar o final da corrida. Essa etapa que é extremamente importante. Vamos revelar essa placa como? Temos algumas formas para observar a posição das amostras. E um desses métodos é por luz ultravioleta, né, conhecida UV, onde uma câmera com essa luz protegida para evitar que a luz saia dela, teremos a marcação da posição da corrida cromatográfica. Podemos também realizar uma coloração com substâncias químicas que irão reagir com a substância que estão e marcar na placa a sua posição, né? É necessário ter essa posição marcada para distinguir uma molécula de outra. E através dessa marca registrada, né, da posição, podemos assim realizar o cálculo para concluir a nossa cromatografia. Bom, então agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a cromatografia em coluna, né? A cromatografia em coluna, ela tem vários tipos de cromatografia envolvidos. Tem a líquida, que se também divide em clássica e de alta performance, né? Hoje em dia, com as novas técnicas desenvolvidas e aperfeiçoações do processo, a gente tem hoje em dia aí a cromatografia líquida de alta performance, em português Clay, e o inglês HPLC, né? Algumas pessoas já podem ter tido contato com essa nomenclatura. Então, como que funciona, né, a cromatografia em coluna líquida, a clássica? Basicamente, né, a força motriz que vai mover essa cromatografia é a gravidade. Então, você vai adicionar essa amostra em uma coluna que vai estar na vertical, né, em direção ao solo, com a saída ao solo, e a gravidade vai basicamente descendo o solvente que está com a amostra para fazer a separação dos componentes dessa amostra. Então a cromatografia em coluna ela também pode ser usada para análise e separações de substâncias, né, principalmente para análise, né, ela é uma técnica muito boa para análise, né, porque as técnicas mais recentes elas conseguem utilizar volumes muito pequenos, muito simplesinhos, e fazer a análise completa daquela gota que está ali, né, por causa do HPLC, por exemplo. E nesses casos mais recentes, mais novos, eles apresentam um gráfico de separação, que você tem um pico, né, um pico que vai indicar o que foi liberado, né, na saída, o que foi preso na membrana. Né, e apesar de ser um processo um pouco mais caro, esses processos de coluna, né, mesmo a líquida clássica, que seria o mais básico, sendo necessário uma coluna cromatográfica, vidrarias, ele é um processo muito mais eficaz na separação do que uma cromatografia em camada delgada, por exemplo, porque ele vai ter uma coluna de afinidade, né, que pode ser uma afinidade tanto polar quanto uma afinidade biológica, por exemplo, que vai reter melhor algumas moléculas. Então, no quesito de análises, né, a cromatografia em coluna ela é muito mais indicada do que a cromatografia em camada delgada. Então, como eu estava dizendo aqui, né, você pode ver que a fase estacionária ela pode ter alguns tipos de interações diferentes. Então, você pode ter uma interação com a amostra por polaridade, né, que seria basicamente por cargas. Então, por exemplo, você pode segurar amostras de DNA, de RNA, por exemplo, brincando com a polaridade desses compostos. Você pode ter colunas com bioafinidade, o que seria isso, né? Afinidade de algumas partículas biológicas, por exemplo, anticorpo, que possa interagir com algum tipo de antígeno, né? Então, você teria aí uma afinidade biológica.
E também por tamanho, você pode ter uma cromatografia por tamanho, ou seja, alguns poros pequenos, né, que retenham moléculas maiores, e aí essas moléculas maiores teriam mais dificuldade de passar pela coluna, enquanto as moléculas menores teriam mais facilidade, então passando primeiro pela coluna. Então, nas cromatografias de coluna, né, clássicas, né, de líquidas clássicas, por exemplo, você consegue fazer a separação, observando a própria corrida. Como a gente viu lá nos primeiros slides, aquela coluna cromatográfica, com diferentes cores, você consegue ver nitidamente a separação. Então, é possível você abrir a torneira no final da coluna cromatográfica, né, que a gente vai ver no próximo slide, e separar ela apenas usando o olho. Então, bom, como eu disse, né, há separação por tamanho também, né, em colunas. Então, por exemplo, imagina que você utilizou uma coluna de afinidade biológica ou uma coluna por tamanho. Então, com o passar da amostra, alguns pontos, né, específicos eles vão estar ocupados, a amostra vai acabar se ligando, né, ficando irreversivelmente ligadas, né, nesse adsorvente que está na coluna. Então, nesses casos, é necessário passar novamente, né, algumas substâncias químicas para restaurar essa coluna antes de ter uma nova corrida, porque ela vai acabar perdendo seus sítios de ligação. Então, aqui a gente tem já as etapas, né, da própria cromatografia em coluna. Como vocês podem ver aí, a primeira etapa é a preparação da coluna, que você vai passar, né, no caso de uma cromatografia líquida clássica, você vai passar, por exemplo, uma coluna de sílica, você vai passar essa sílica, né, primeiro você colocaria um algodão na ponta para impedir, né, que essa sílica desça, e então você vai adicionando a sílica junto com o solvente para poder se aderir melhor à placa, e aí você vai adicionando a sílica com cuidado para não formar bolha, porque se formar bolha vai acabar criando locais que a amostra não vai ficar retida, né? Vai passar direto. Então, essa é a primeira etapa. Bom, e agora vamos para a segunda etapa da cromatografia em coluna, que seria a passagem do eluente para preparo da coluna, né? Por quê? Porque você tem que preencher essa coluna com o solvente da amostra. Então, você preencheria a coluna montada até, como pode ver aí marcado em vermelho, um pouquinho acima do nível da coluna, para deixar já a coluna pronta para receber o solvente. Bom, a terceira etapa seria a aplicação da amostra com solvente, né? Para você preparar a amostra, né? Por exemplo, se eu tiver um extrato de folhas, você fazer a maceração, né? Fazer uma maceração com essas folhas, você coloca ela no solvente, então você pode ir adicionando nessa coluna, tomando muito cuidado para não deixar o solvente passar, né? Ficar abaixo do nível da coluna, para não acabar ressecando a coluna e atrapalhando a sua corrida. E aí, com isso, a gente já vai ter junto a quarta etapa, que você vai adicionando, né, o solvente com a amostra, que no caso pode ser uma mistura de folhas, né, basicamente. Por exemplo, uma folha de espinafre, enfim. Então você vai guardar essa separação. Como a gente pode ver aí na quarta etapa, já tem uma parte que está um pouco mais amarelada, já é o início de uma separação. E então, na quinta etapa, por exemplo, se você quiser, você pode ir abrindo a torneira no final da vidraria, né, para passagem desse material, né. Então você vai conseguir fazer essa separação, mas super tranquilamente, porque você consegue aos olhos mesmo. Ou então, como no sexta etapa, você pode fazer a análise da corrida. Você vai parar, né? Parou a corrida, parou de adicionar o solvente, então você está conseguindo ver nitidamente a separação. Então você consegue ver certinho os pontos. E ali no caso, né, no sexto tem um gráfico que eu falei para vocês, que seria o gráfico da corrida de um HPLC, que a gente tem os picos aí, que a gente consegue identificar quais são as amostras que passaram na coluna, certo? E em caso de situações que você tenha que fazer uma nova corrida, né, reiniciar o processo, você vai fazer a restauração da coluna, né, e então retornar ao passo 2. Qual seria o passo 2? Passagem do eluente para preparo da coluna, iria para o passo 3 de novo, para aplicação da amostra, e assim sucessivamente até finalizar todo o seu processo de cromatografia. E é isso, essas são as nossas referências bibliográficas.
Obrigado pelo tempo e pela atenção. E nosso teste já vai estar lá. E é isso, galera. Obrigado aí e um bom período para todos. Abraços.